A paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Pod Life, o seu podcast semanal favorito. E eu tô com meu amigo Mano Nick, beleza, Nick? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, cara? Tô bem. Cara, eu fui assistir o podcast da semana passada, que inclusive eu fui entrevistado, e aqui como é bom voltar à minha posição de novo, Tava né? sentindo sua falta, irmão. E eu comecei a falar demais, mano. Cara, mano. Por que será? Ah, porque eu tô andando com você, né, mano? Tá vendo, mano? Oi, e conta novidade aí novamente para as pessoas que não assistiram o seu episódio. Conta novidade aí. Que você é pai? Sim, você é pai de gêmeos. Aleluia. Twins. Ó, tá vendo? Twins. E a gente tá muito feliz. E as crianças, quando nascerem, vão correr aqui pelos estúdios. Pelos estúdios. Isso é profético. Amém. Em Glória nome a de Deus. Jesus. E vão caminhar e vão ser os nossos sucessores. Porque daqui a pouco, com certeza, você vai fazer os seus também. Eu já Deus quero quiser. profetizar na sua vida e vida da Letícia que serão gêmeos também. Gêmeos não, serão trigêmeos. Não, epa. Uai, tem que ter evolução, uai. É, irmão. E aí o próximo casal vão ter quádruplos. Eu acho que é isso. Não sei Tô como na é que é, gringa, não tem problema falar o português errado, não. Aleluia. Pessoal, muito obrigado por tudo. Você que nos acompanha, você que nos abençoa com cada comentário, com cada testemunho. Verdade. Muito obrigado por tudo, pessoal. E para você que é novo aqui, já deixa sua curtida, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder o nosso conteúdo e segue o nosso Instagram que vai estar aparecendo bem aí embaixo para você não perder nada. Porque nosso conteúdo é o quê, Ricão? É uma bênção, velho. Excepcional, e isso é o dever de casa que todo mundo já sabe, né? É isso. Ô, cara, Mas a gente vai lembrar sempre. é isso aí. E o episódio de hoje temos uma pessoa mega 100%. especial. Eu já tô até sorrindo aqui, cara. Não tem como. E eu não sei por que nós ainda não vimos a risada dessa pessoa aqui, porque Tem cada crise de riso. normalmente já era pra ela estar rindo. Mas é uma pessoa onde ela passa, você sente alegria nela. É uma honra receber ela aqui. É uma pessoa que eu conheço já faz um tempo. E é uma mulher, assim, que Deus transformou a vida dela de um jeito que não tem nem palavras pra descrever. Não tem palavras. Todo mundo ama essa pessoa que... não tem nem palavras, velho. Vamos apresentar Então logo. vamos apresentar ela logo. Vamos lá, com você, Sabrina Montante. Ei! Gente, eu já tava aqui rindo. Não, peraí. Letícia, põe essas palmas mais alto um pouquinho, porque a Sabrina merece mais alto. Gente, eu tava aqui segurando pra não rir, eu juro. Rir e chorar, né? Que eu sou muito, assim, super emotiva. Ai, Sabrina, uma honra receber você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oh, você é top, velho. Tá super combinando com Gente, o viemos- estúdio. viemos da Nós estamos temática. tudo... O Nick hoje, ele veio estilo motoqueiro, Corrente na roqueiro. calça, isso aí mesmo. Esse pessoal é muito estiloso, meu Vamos ver Deus. se vocês lembram o tema da campanha. Revestido de Deus, Ah, que que minha casa. Aleluia. Isso é porque a Sabrina, ela que gera... Quando o pastor fala no culto assim, qual é o tema da campanha? Ela é a primeira, você só ouve a voz da Sabrina. É exemplar, ela é um exemplo, Fiquei gente. treinando. Faz o gente, dever mas de casa, sério. né, galera? Faz o dever de casa. Isso aí. Sabrina, uma honra pra mim também te receber aqui nos nossos estúdios. E eu tenho certeza que esse podcast de hoje vai ser sensacional. Amém. E pra começar, conta pra gente de onde surgiu Sabrina. Onde você nasceu? Tem irmãos ou não tem? Fala um pouquinho pra gente da sua vida. Gente, obrigada. Quero agradecer pelo convite. Gente, eu tô tão feliz, eu não consigo parar de rir. Fiquei nervosa, mas fiquei muito feliz. Amém. Então, eu sou de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Mentira. Lá, bem lá em Minas Gerais. Gente, não me perguntou onde que é, não, que eu não sei posição geográfica, não, tá? Pelo amor de Deus. Já ouvi falar muito. É perto de alguma É cidade perto de grande? Belo Horizonte, tá. mais perto de Divinópolis. Tipo assim, pra quebrar. Divinópolis é onde que os pessoal compra roupa pra Você vender, é né? lá- Eu comprar, eu não sei se ainda é, mas Você tinha é de Lagoa da Prata? Eu sou de Lagoa da Prata. Cara, porque eu morei um tempo em Silver Divinópolis. Não, e tem umas cidades também. É porque o que acontece? Eu trabalhei numa companhia de telefonia e as pessoas que trabalhavam eram tudo de cidades ali próximas. E eu lembro que tinha gente que era de Lagoa da Prata, porque a gente também tinha uma loja em Lagoa da Prata, olha só. Que legal, velho. Lagoa É da mineirinha Prata. toda ela. Sim, da última vez que eu me lembro, Lagoa da Prata tinha, 45 mil habitantes. Of course, que agora deve ter muito mais, que tem 8 anos que eu saí de lá, mas sou filha mais nova da minha mãe
E tenho mais uma irmã mais velha que eu, 3 anos, a Gabriela, que inclusive hoje descobriu que vai ser mãe de menininha. Da Aê! segunda criança dela, eu tenho o Luca, que é o primogênito dela, 9 anos. É o amor da minha vida, que eu tenho saudade todo dia. E a minha mamãe, Ivone, e meu papai, Donizete, que fez meu essa coisa Deus. linda que vocês estão vendo aqui. Manda um beijo pra eles aí. Beijo, pai. Beijo, mãe. Te amo. Ai, ai. Gente, que pra top. arrancar um Legal. te amo, gente. É assim, gente, vocês não falaram que me ama. Vai desligar sem falar que me ama. Oh. Que top. Meu Deus. E Sabrina, você não nasceu no lar evangélico, não é mesmo? Não. Em que momento que você resolveu vir para Cristo, conhecer Cristo? Ó, vir pra Cristo é uma coisa. Conhecer Cristo é outra. Eu te falo porque quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, assim, a minha mãe começou... Meu pai, na verdade, era rifeiro. Tinha isso no Brasil, viajava muito. E eu acho que a senhora que lavava a roupa dele, que evangelizou ele. E também tinha muito umas pessoas que ficavam passando na porta da minha casa. Era 2 casais, a Miriam e o Marcondes, que estão ouvindo, Miriam e Marcondes, amo vocês. E o Claudimar e a Lília, que eram também pessoas da igreja. E eles estavam constantemente passando lá na porta, acho que porque moravam perto. Eu não me lembro muito bem, mas convidaram minha mãe para ir para a igreja, falava palavra. Então, o meu pai começou a levar a gente para a igreja, mesmo ele não, tipo assim, ele não era da igreja, porque a minha família inteira, assim, é católica e... maioria católica, eu não sei o que os outros praticam, mas a maioria católica. Mas o contato que a gente teve foi através do meu pai e dessas pessoas que evangelizaram a gente. Então, eu fui pra igreja nessa idade, mais ou menos. Dos 7 aos 12, amava, gente. Adorava. Eu agarrava, assim, nas grades do portão da minha casa e ficava cantando, assim, para as pessoas. Falava, você precisa aceitar Jesus. Olha, Que legal. Gente, tanto que quando eu oro, eu falo, Deus, eu quero ser daquele jeito de novo. Porque eu perdi aquilo no A essência, caminho. né? Isso. E eu falo, gente, sem medo, sem vergonha, sem pudor. E cresci, mas vivendo o Deus da minha mãe, vivendo o Deus dos meus amigos, né? Porque é diferente cada experiência. Mas eu nunca tinha vivido uma experiência tão, tipo assim, grande, profunda, até 3 anos atrás. E nesse tempo eu andei longe dos caminhos do Senhor, né? Saí da igreja, fui pro mundo. Fiquei muito longe, assim, do caminho do Senhor, mas eu vi, assim, que Deus, hoje eu vejo, nunca se afastou de mim. Eu Tava que me sempre com você, afastei né? dele. Sim. E eu vim conhecer Jesus, o meu Jesus, 3 anos atrás. Que ele teve um encontro comigo e marcou minha vida e falou, tipo assim, e aí, minha filha, você vai vir ou não vai? Deus me fez um convite, entendeu? uau. E depois desse convite, eu conheci a Deus. Foi em 3 anos, já tem 4. 2019, no Retiro das Filhas do Rei. É 4 anos. 4 anos. 4 anos, gente, É. vai fazer 4 Não, anos. seu retiro vai Foi em fazer 4 2019, anos. Vai fazer isso. 4 anos. Então- Geralmente é no final do ano. Isso, esse ano faz 4 anos. E desde então eu tô conhecendo um Deus que eu não... assim, o Deus da Bíblia. O Deus que faz milagre, o Deus que liberta, Aleluia. o Deus que transforma. Glória a Deus. E é tão legal a gente que anda assim, bem próximo de você, a gente vê uma diferença na sua vida cada dia. Tipo, é uma diferença Até na minha sensacional. fisionomia, gente, sem brincadeira. Assim, Que sério. top. Deus é bom, cara. Então, você falou que tem 8 anos que você tá aqui nos Estados Unidos, Sim. certo? Então, você veio pra cá e viveu um pouco do mundo dos Estados Unidos e há quase 4 anos foi quando você veio. Você recebeu um convite pra ir no retiro? Como que você chegou até a igreja? Então, eu vim na igreja uma vez porque tinha uma moça que era aqui da igreja, ela nem tá aqui mais, porque ela voltou pro país dela. Ela morava na França e ela falava muito bem português. E a gente, não sei como a gente virou amiga, acho que a gente foi num zipline, alguma coisa, você lembra? Ela tava no O zipline, Nick sim. a gente foi num evento, assim, tinha várias pessoas da igreja. E um dia ela me chamou e ela me falou que tinha uma oração aqui nas quartas-feiras. E foi a primeira vez que eu vim à igreja. E depois, eu comecei a vir sozinha, às vezes, na quarta-feira, geralmente quando eu ficava muito angustiada com problema, né? Sempre um Sim. problema. E eu esqueci a pergunta. Como que foi que... Como que É te convidaram assim pra ir pra mesmo. igreja? Como que você chegou como até a que eu cheguei igreja? aqui? Ó, calma um Isso, negócio, e ela... olha.
Desculpa te interromper. Olha os bastidores, todo mundo chorando já. Gente, Você começou a falar, gente, já não começou, fala, porque viu? eu começo a chorar também. Fica à Você não sabe que o vontade. pastor me lembrou esses dias, que ele mandou uma mensagem falando assim, que você lembrava a primeira vez que eu entrei na igreja com a Laura. E quando ele falou com a Laura, eu tinha esquecido da Laura, que me trouxe. E eu falei, nossa, e é verdade, mas eu não esqueço da oração que a pastora fez pra mim. Porque era um dia de segunda-feira que tava orando, e ela não orou pra mim, tipo assim, especificamente ela tava passando, pondo a mão na cabeça das pessoas e orando. Mas ela fez uma oração que eu nunca mais esqueci. Eu choro, gente. Ai, gente, eu sou chorona demais. Tá, ele já deixou Já o deixou a papel caixinha aí. aqui. E ela falou assim, filha, me busca pra você ver o que eu vou fazer na sua vida. E assim, eu sei que foi de Deus, porque tocou muito na minha alma. Gente, eu tava passando um momento tão miserável na minha vida. Meu Deus do céu, como Deus trabalhou. E eu sempre ficava com essa palavra no meu coração. Então, eu sempre fiz unha, né, aqui. Uhum. E Michelle ia fazer unha comigo. Michelle ficava, Sabrina, vamos retirar as filhas do rei, vamos retirar as filhas do rei. Eu falei, ah, não. Eu vinha nos eventos, casualmente, na igreja, mas geralmente sempre quando eu tava, assim, num momento terrível. Deus, pra mim, era só o socorro, Sim. entendeu? Muita Só o gente é socorro. assim. Só Só o vai quando tá precisando. Mas eu sabia que ele era, entendeu? Eu só não levava a sério, porque eu ainda não tinha realmente conhecido ele. E saber que ela era mais do que isso. E aí, teve um ano que ela me chamou, eu quase fui. Aí eu falei, ah, não vou. E eu nunca queria deixar meu marido sozinho. O meu medo de eu sair de casa era eu deixar meu marido, porque no início a gente teve um relacionamento muito conturbado e eu era muito insegura. Muito insegura. Só que aí chegou um ponto que eu falei, gente, eu estando aqui não vai impedir nada. Gente, mas era tudo na minha cabeça, tá? Porque, graças a Deus, meu marido é uma bênção, Jesus. Aleluia. Seu marido, ele é americano? Ele é americano. Ele é metade filipino, metade italiano, mas ele é americano. Uau, E fala um top. pouquinho de português, Manda um tá? beijão Ó. pra ele também, que eu sei que vai estar Beijo, acompanhando. Phil. I love you. Enfim. E aí eu ficava procrastinando ir no retiro, porque na verdade eu não queria ir. Porque eu tinha medo também, né? E aí, Michelle chega, esse ano você vai, Sabrina. Eu falei, você quer saber? Esse ano eu vou nesse negócio. Vamos ver o Aleluia. que dá. E foi eu, Carol, Jéssica. Chegamos lá, falei, vou sentar aqui atrás, porque aqui atrás Jesus não vai me ver. Aí uma irmã grita lá da frente, irmãs. Oi, Sabrina, tem um lugar bem aqui na primeira fileira. Meu Deus, eu acho que Letícia lembra. Gente, Letícia tá aqui nos bastidores. E foi tremendo que Deus fez. E não lembro se foi na primeira noite mesmo. Deus usou a Letícia pra falar. Que Deus... Eu nem sabia que Letícia sabia o nome do meu marido. Eu não acho que ela sabia. Eu acho que realmente foi de Deus, assim. Que Deus estava escrevendo o nome do Phil no livro da vida. Meu Deus. E eu falei assim... Aí eu já falei assim, o que tá acontecendo aqui, né? E no outro dia, assim... teve uma palavra muito forte. E uma irmã... Conversando comigo, ela tinha falado a passagem da mulher encurvada e ela falava assim, você tá sorrindo do lado de fora, né? Porque, gente, sorria o tempo todo. Tava triste, tava assim, ó, igual uma hiena. Meu Deus. Ai, Jesus, tu és fiel. E ela falou assim, você tá rindo do lado de fora, mas a sua alma por dentro tá encurvada, igual da mulher encurvada, sua alma tá encurvada. Mas Deus tá te fazendo um convite hoje. Isso, assim, no meio da pregação... Mas Deus está te fazendo um convite hoje e cabe você falar se você quer ou não. E ela pegou na minha mão, e eu falei que sim, né? E ela pegou na minha mão e ela começou a andar na frente, assim, comigo. E ela, eu não lembro muitas coisas que ela falou, porque não é tanta coisa que Deus falou ali naquele dia. Mas uma coisa que ela falou foi que que ela me via dentro de um poço, e que Deus me tirava desse poço, e que de um lado tinha ossos novos e peles novas. E eu falava, meu Deus, Deus vai me pelar tudo, né? Eu falei, o que Deus vai fazer? Mas, assim, é tanta cegueira, assim, que a gente não consegue entender, às vezes, a palavra de Deus. E eu sempre, assim, ficava pensando muito nisso. E nesse mesmo retiro, gente, foi o lugar que Deus escolheu para tratar comigo. Então, Deus tratou minhas dores, Deus tratou os meus traumas, Deus tratou... Sim, Deus começou a tratar, né? Porque é uma caminhada. Não é mágica, né? É busca. E Deus usou uma outra irmã, irmã Elane.
Gente, eu tenho uma paixão por irmã Elaine. Mãe Elaine, beijo. Ela é uma bênção. E eu lembro que ela falou assim pra mim que Deus ia me mudar ao ponto das pessoas não iam me reconhecer mais. Uau. E eu falei, meu Deus. Eu falei, só que, gente, quando a pessoa fala, a gente não vê, a gente não imagina que isso vai acontecer. Isso foi 4 anos atrás, mas 4 anos atrás eu não conseguia ver isso. E Uau. sempre que eu orava, eu falava, Deus, mas e aquela palavra que o Senhor me deu? O Senhor falou que ia me mudar, tipo assim, e aí? Quando que vai acontecer? E várias palavras, várias mensagens, várias profecias, e eu não via, gente, nada acontecer. E eu falei, meu Deus, só que eu comecei a me posicionar. E aí Deus foi fazendo, cara. Depois daquele retiro, foi assim, foi um testemunho depois de outro. Porque Deus realmente me levantou de um buraco ali. E Ele fez tudo novo. E Ele tá fazendo até hoje. Amém. Aleluia. É interessante a gente falar assim, nossa, mas recebi tanta profecia, mas parece que nada acontece. Mas se você reparar o que você falou no início, que às vezes você vinha para a igreja quando as coisas estavam pegando fogo, já não tava com problema, né? Uhum. Então já pensou se Deus de fato entregasse tudo pra gente, da mesma forma com que a gente vem buscar Ele, como um estralar de dedos, a gente ia largava. receber, mas a gente largava. Então tem coisas que Deus, Ele já tem promessa na sua vida, mas Ele não vai te entregar de uma beijada. Precisa ser conquistado. Quando você resolve conquistar, você passa pelo processo. A gente fala muito sobre processos, mas realmente o agir de Deus é através de processos. Ele vai usar alguém para te revelar onde você vai chegar, o que ele tem para você. Mas peraí, Sabrina, você quer caminhar? Você quer? Então, beleza, vamos passar pelas etapas, porque é nesse processo onde ele vai curar, onde ele vai começar a transformar, onde ele vai tirar vontades, ele vai mudar hábitos, e aí a gente deixa de ter o nosso caráter, o nosso DNA adâmico, pecaminoso, do meu eu, da minha vontade, para a gente adquirir o caráter de Cristo. Verdade. É verdade. E aí sim a gente consegue chegar ali onde foi a promessa. Sim, e eu até comentei mais cedo ali com os meninos que a Michelle, ela foi a diaconisa Michelle, gente. Ai, tem tanta gente abençoada de Deus na minha vida. Ela insistiu comigo, ela me mandava mensagem, eu choro. Ai. Ela mandava mensagem, ela não desistiu de mim, simplesmente. E não por ela, mas eu acho que por Deus. Então, eu tava lendo a Bíblia outro dia e lendo sobre Pedro e Paulo. Pedro e João na cadeia. E que Jesus mandou um anjo ir lá libertar eles. E quando eu lia, Deus falava que o anjo que ele mandou foi a Michelle, né? Porque foi vários convites. E foram vários nãos que eu dava. E várias desculpas, né? Porque, na verdade, a gente quer ignorar o chamado de Deus. Até Deus falar mais alto. Então, foi num desses convites que eu decidi aceitar que mudou. E a Michelle foi o anjo que Deus mandou. Aleluia. Entendeu? Michelle, Porque uma quando Deus não desce, ele manda um anjo. Sim. Então, A Michelle é benção, ela já viu que eu passei assim e foi uma pessoa que não desistiu de mim também. Que sempre tava ali mandando mensagem, falou assim, Nico, eu tô orando por você. Que ela é uma das líderes dos jovens aqui da igreja que atualmente ela passou pra mim e pra minha esposa porque ela acabou de ter o Benjamin, né? ai, Benjamin, cara, eu já te amo muito tanto, mano. Já Cara, te e amo, acredita que eu lindo. sonhei? Eu sonhei com a Michelle e com o Benjamin, que eles estavam na igreja já, mas o Benjamin, ele tinha o cabelo já igual do B, igual Ai, do que Bernardo. gracinha. Moicano já. Eu falei, mas a criança acabou de nascer, até porque ele nasceu grandão, aquele menino Big lindo. boy. Um abraço, Mi. Abraço, Mi. Traz logo o Benjamin pra gente Nós já conhecer. quer conhecer Abraço pra todo mundo, Bernardo, Edu, seu Geraldo, Michelão. Família top. E o Benjamin, beijão pra vocês. E pra quem não sabe, gente, a Sabrina, ela é manicure. Muito boa, né? Não. Ela não é manicure. Eu vou esconder minha Ela é mega power, especialista das unhas. professional. Esse é Professional. professional. Ela é Não top. fake. E algo que eu fico muito feliz que você começa a evangelizar as pessoas lá no seu trabalho. Como é que é isso? É de Deus, gente, porque eu gosto de falar, né? Todo mundo que me conhece sabe, gente, eu gosto de falar, eu falo.
Mas eu sempre falei à toa. Hoje eu falo com propósito, entendeu? Hoje meu Amém. propósito... Aleluia. Gente, eu não consigo. Eu abro minha boca, as minhas clientes já devem até enjoadas de mim. Porque eu não sei falar nada que não é de Jesus. Eu assim... E a presença de Deus, ela flui ali naquele lugar. E Deus tem feito cada coisa ali dentro que assim, é sobrenatural. É surreal. Porque é de Deus mesmo. E eu sempre falei muito, mas eu tive muita vergonha de agir, por exemplo, de orar por alguém. E muito temor também, né? Porque a gente não vai abrir a boca pra liberar uma palavra na vida da pessoa falando que é de Deus se não é de Deus. Então, Deus me permitiu ali quebrar muitos medos ali. Então, de orar, de falar. E eu tive várias experiências ali lindas, lindas e coisas que Deus, tipo, vai me treinando, sabe? Parece. Sim. Eu falei com a Letícia, porque a gente viveu uma experiência muito forte nessa semana passada, que estava eu, uma cliente minha, a Lucila, linda, que a gente ama falar de Deus lá, gente, é uma benção. E a Elisângela. E eu comecei a tremer, assim, eu tremia muito. E eu falava, gente, eu tô sentindo a presença de Deus muito forte. Isso no salão, gente, fazendo unha do Uau. nada. E eu ia pintar a unha da moça, assim, ó, minha mão ficava tremendo. Eu falava, ai, moça, desculpa, mas é porque eu tô sentindo muito a presença de Deus. Só que eu olhava pra ela, ninguém tava sentindo nada. E aí, a Elisângela falou, você é muito café. Eu falei assim, não tem como ser café. Porque eu sei aqui dentro de mim também que porque é diferente. E eu também não tinha tomado, assim, muito café. Porque quem não sabe, eu sou cafezeira. Como se diz o pastor, café tinha que ser apelido carinhoso. Mas eu fiquei com aquilo no meu coração. Falei, não deve ser nada. Me controlei. Inclusive, ela pediu uma oração no final, nós oramos. Assim, é lindo o mover de Deus. E eu vim embora, depois pra igreja. E a Letícia... Isso foi na sexta-feira. Isso, foi na sexta-feira. E aí a Letícia veio orar comigo. E aí ela pegou na minha mão, assim. E aí a gente começou a chorar e a tremer. E a Letícia falava, porque ela treme na sua presença. Meu Deus. E eu achava, gente, que quando eu tava tremendo, era eu. E não era, porque era a presença de Deus. Bom, Só que o arrepiei. tempo todo eu queria falar que era o eu. Entendeu? E não é, porque era assim, cheio da presença. E eu comecei a sentir aquilo ali no meio do salão, no meio do dia. Só que é Deus pondo a certeza, tipo assim, eu tô aqui. E você vai achar gente que vai estar com o coração aberto para ouvir a palavra. E você vai achar gente que vai negar a palavra. Mas o meu objetivo não é, assim, convencer ninguém. O meu objetivo é só falar que quem vai fazer é Deus. Amém. Eu recebi uma palavra, assim, que eu tinha que falar. E eu tinha muito medo, porque medo de falar também as coisas erradas. Muitos medos. E Deus, assim, gente, vai limpando tudo. É lindo. E um dia de tarde, uma tia minha me ligou. E do nada, assim, ela não conhece a palavra, né? Vai na igreja, assim, católica e tal, mas não conhece assim, a fundo a palavra. Falou assim, Sabrina, de onde que era Moisés? Eu falei, Moisés? Eu falei, não sei. Aí, beleza, passou. Aí ela ligou pra mim, de onde que era Moisés? De onde que era Noé? Eu falei, não sei. Ô tia, eu vou olhar na internet aqui e te falo. Eu falei, de onde que era Noé? Eu achava que era da Mesopotâmia antiga, realmente é. E eu sou péssima, gente, de gravar nome e as coisas. E aí ela falou assim, isso no telefone, eu trabalhando. Ela falou assim, aí ele fez a arca, os bichinhos entrou dentro. Eu falei, não, né? Deus pediu pra ele fazer a arca, mas o resto quem fez foi Deus. E nessa hora Deus falou comigo. Tipo assim, é isso que eu quero de você. Eu não tô te pedindo pra colocar bicho dentro da arca. Eu tô te pedindo pra falar da minha palavra. E então, assim, eu não sei explicar, porque é de Deus. Então, é o mover dele mesmo. Talvez você não entendeu o mistério ainda. É o que é o que deveria acontecer. Nós deveríamos fazer do nosso trabalho, do lugar onde a gente vai, uma extensão da igreja, né? E você já parou para pensar alguma vez que talvez as suas clientes não estão voltando no seu salão não somente pelo seu trabalho, que eu tenho certeza que é impecável, mas sim pelo que elas recebem ali dentro daquele lugar.
Porque quando você fala do seu salão, ali eu já enxergo uma igreja. Uma Aleluia. igreja, ali eu já enxergo um hospital. Porque muitas das vezes as pessoas elas só precisam ser ouvidas ou também ouvir uma palavra, mas que vem dentro do coração. É verdade. E isso é muito lindo, porque você está sendo uma missionária sem Amém. precisar sair do seu habitat. Aleluia. Verdade. É verdade. Você já parou para pensar que você não está precisando ser enviada? O Senhor Tá está enviando enviando. pessoas para que Glória a você Deus. seja Yes. caminho de Deus na vida Amém. delas. É verdade. E é verdade. Gente, chega a gente ali de todo jeito. E você sabe que por muito tempo as pessoas estavam junto comigo, né? E eu não tinha nada para falar, né? Porque a gente tá vazio. Mas quando a gente tá com Deus, isso é verdade. Eu vou dar um exemplo de uma cliente que chegou lá no meu salão, assim, e ela começou a varrer, assim, o salão. Aí ela não tava marcada um horário. E aí eu falei assim, você quer que eu faça uma unha, né? E aí a gente fez a unha. E a gente conversando, assim, de faculdade, ela me perguntou, assim, porque, pra quem não sabe, eu comecei a fazer faculdade aqui, parei quando foi a época da pandemia, porque era muito difícil comunicação pra mim, e eu sempre tava no centro de matemática, então eles fecharam, então foi assim, foi difícil, né? E no mesmo tempo, Deus me deu o salão, porque o salão foi de Deus. Daqui a pouco você conta É. também como é que foi. E aí, eu falei com ela, eu acho que Deus quer eu aqui. Eu não acho, eu tenho certeza. Porque ele me trouxe isso, ele me plantou aqui. E aqui eu tenho oportunidade de falar de Deus para as pessoas, eu tenho oportunidade de orar. E ela falou assim, então você ora para mim? Eu falei assim, oro. E eu, assim, eu oro, gente. Eu oro, do meu jeito, mas eu oro. E ali o Espírito Santo me pegou, comecei a falar em línguas e foi Aleluia. uma benção. Eu falei, gente, quem abria a porta daquele salão ia falar assim, o que tá acontecendo aqui? Ia entrar no manto também. Mas foi assim, lindo. Pessoas, recentemente, uma cliente minha aceitou Jesus. Enquanto a gente estava conversando, assim, uma pessoa que eu nem tinha intimidade com ela, né? Mas eu fazendo a unha dela, e a gente sempre fica na dúvida, né? Será que é Deus que falou? Será que não é? Será que eu tô, né, doida? E Deus falava assim, fala de mim, fala de mim. Eu falei, mas eu vou falar o quê, né? Tipo assim, não tem nem assunto, a gente falando umas coisas assim aleatórias. Eu só cortei a conversa assim, falei assim, olha, você precisa de Jesus. Eu já fiquei preparada para levantar e ir embora. Só que ela falou assim, você acha? Eu falei assim, sim. E aí a gente apresentou, eu chamei a pastora, nós fomos na casa dela, a gente apresentou Jesus para ela. E ela aceitou Jesus e tá buscando. Glória a Então, Deus. isso é uma coisa que nenhum dinheiro de unha vai pagar. Nunca. Assim, o que Deus tá fazendo. E eu fiquei rindo porque depois ela mandou uma mensagem pra mim e falou assim, você não é só uma menina no Neo Salão. E eu fiquei feliz, de verdade. Cadê meus lencinhos? Fiquei feliz porque eu sei que Deus tem um propósito. E não importa onde eu estiver, eu quero que o propósito de Deus, ele se cumpra na minha vida. Porque se o objetivo de Deus fosse só salvar a gente, ele te salvava hoje e ele te matava amanhã. Mas enquanto você vive, você tem que viver para Cristo. E nisso você não faz só quando você está aqui na igreja. Você faz quando você está na sua igreja, na sua casa, quando você está servindo alguém, quando você está abrindo a porta para alguém. Você serve Deus o tempo todo. Você não é crente quando você está aqui na igreja. Você é servo de Deus. Você é cristão. Você é um pequeno Cristo todo o tempo que você está respirando. Então, assim, eu tenho... O meu coração tem se enchido de alegria. Essa pessoa ligou pra mim e falou, o que eu posso fazer por você? Eu falei assim, minha filha, é isso que é o lindo de Deus. Ele não quer nada em troca. Ele quer o seu coração, ele quer a sua fidelidade, ele quer a sua obediência. Gente, só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca tive meu coração tão feliz na minha vida. Nunca, de ver uma pessoa dentro da igreja. Eu tenho, assim, amor pelas almas. Porque alguém teve esse amor por mim um dia. Porque quem me via no mundo nunca ia achar que eu tô aqui hoje. As pessoas que me via bebendo, as pessoas que me via caída nos lugares. E assim, eu sei que muitas das vezes Deus guardou minha vida, porque eu tive amigos que perderam a vida. Entendeu? Que não tiveram a chance de vir para Jesus. E Deus, ele me deu essa chance.
E ele realmente trabalhou em mim porque eu quis, eu convidei. E eu falava para Deus, eu falo, Deus, se o Senhor é o Deus da Bíblia, eu quero viver esse Deus aqui, que é o Deus de milagre. E eu quero que minhas clientes, meus amigos, meus pais, minha família, eu quero que todo mundo viva. Porque enquanto a gente não tem Jesus, a gente não vive. A gente tenta sobreviver. Porque viver mesmo, filho, é só com Cristo. Não tem jeito. Melhor do que falar de milagres é você ser o próprio milagre. Eu sou o próprio milagre, eu posso te afirmar. E interessante que no podcast passado eu falei justamente disso, sobre ter pessoas que ainda acreditam na gente. Porque, assim, eu acho que a gente passou coisas muito parecidas e você se vê perdido, parece que nada mais vai dar certo, você tá naquela vida que, ao mesmo tempo que você... O seu espírito tá dando um grito de socorro, a sua alma tá lutando para que você não vá e o seu corpo fica estagnado. Mas aí Deus levanta pessoas que falam assim, não, eu não vou desistir, eu vou insistir, eu vou insistir, vou insistir. E olha a bênção que se torna. E isso, na verdade, é justamente você querer para o seu semelhante aquilo que você vivenciou. Então, eu acredito que toda vez que você prega para alguém, para uma cliente sua no seu salão, é você se enxergando, é você tendo compaixão de se colocar no lugar dela e falar assim, peraí, um dia a Michelle, que foi o exemplo que você citou, ela não desistiu de mim. Então eu não vou desistir dessa pessoa. Eu vou falar, eu vou insistir. E olha quantas vidas estão sendo transformadas, eu tenho certeza. Que às vezes a gente não vê o fruto agora. É verdade. Né? Porque quando a gente vai fazer uma plantação, existe um processo. Você prepara a terra, coloca a semente, tampa, começa a colocar água, põe um pouquinho de fertilizante quando parece que a semente não está germinando, mas de repente você vai ver ela tá uma árvore dando fruto. Isso é lindo e maravilhoso. Eu contei aqui no nosso culto de jovens sobre o Senhor, que nós fomos na rodoviária, aqueles moradores de rua, e eu falei para os meus meninos que eu liderava, eu falei, não, vamos lá escutar eles. Comida ele já tem, todo mundo já leva, às vezes denominações, religiões já dão. E aí, de repente, a gente leva, conhece um Senhor, leva ele para a igreja 3 vezes, mais ou menos. De repente, ele some. 2 anos depois, ele liga para você e fala assim, ô Henrique, lembra de mim e tal. Ele te acha, né? Que ele te liga na outra igreja para conseguir seu telefone. Então, ele lembra de onde ele saiu. Isso é gratidão. Não por nós, porque a gente não faz nada, mas a gente se coloca como instrumento. E aí você ouve no telefone. Eu lembro como se fosse hoje. Como que tá fulano? Como que tá ciclano? Olha, muito obrigado. Porque o fato de vocês terem me levado na igreja, vocês terem me escutado, porque ninguém mais queria me escutar, minha família já não acreditava mais em mim. Eu vim para uma clínica de reabilitação evangélica. Hoje eu sou diretor dessa clínica, hoje eu ajudo outras pessoas que estavam na mesma situação. Aleluia. Então isso é muito parecido. A gente precisa aprender a ter isso, porque a gente vê muito acontecer, as pessoas, elas mudam de vida, Deus dá uma condição, Deus cumpre a promessa que Ele fez, mas as pessoas simplesmente viram a cara e não querem fazer para o seu semelhante. É verdade. Isso é muito sério, porque a gente não sabe o dia da manhã, e a palavra fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E o dia que você cair, você vai precisar de alguém para te levantar. É igual a ovelha quando tá assim com o espelhinho dela muito pesado, que elas caem, elas não conseguem levantar. Sim. Aí fica outra ovelha assim do lado gritando, e as ovelhas gritam, gente, até o pastor vir e levantar. Por isso que o pastor tem o cajado dele tem aquela volta em cima, que é para levantar a ovelha. Uau, e a gente precisa... se não me engano, eu aprendi com o pastor Anderson, gente, pastor. Uau! E é assim que a gente precisa, de ter pessoas que vai levantar a gente no dia que a gente precisa. Eu aprendi aqui na igreja também com o pastor que a gente é um ser tricotômico. Nós somos corpo, alma e espírito. E a gente tem que estar em sintonia. Uma vez minha psicóloga, Nicoleta, me perguntou, maravilhosa, de Deus também, que é coisas do céu e coisas da terra, gente. Tem que tratar tudo. E ela me perguntou assim, o que era felicidade? E eu não conseguia responder o que era felicidade. Mesmo eu sendo uma pessoa muito feliz, muito alegre, o que é felicidade? E um dia, assim, eu lendo um livro, eu falei assim, gente, isso aqui é felicidade. Quando o seu corpo, a sua alma e o seu espírito tá em balanço, tá em equilíbrio, porque traz felicidade.
o seu corpo, a sua alma, eles precisam de... E o seu espírito, eles precisam de alimento. E o que a gente põe na gente é muito importante. O que a gente escuta, o que a gente fala, as pessoas que a gente convive. Até em questão de, igual a gente está falando, de cair ou ter um olhar para outras pessoas que estão precisando. Porque isso importa e isso é muito relevante. Então, eu aprendi que quando a gente tem essas 3 coisas em balanço, a gente consegue se aproximar mais de Deus, porque Deus ele não trabalha no meio da bagunça, porque Deus ele é um Deus organizado. E na medida que eu fui organizando a minha bagunça interior, com a ajuda de Deus e com a ajuda da terapia, porque assim, não tem como, gente. Sim. Eu era uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente, bipolar, pensamentos suicidas. Meu Deus. Nossa, Quem vê nem imagina. chantagista. Gente, vocês não imaginam. Tipo assim, era um sorriso do lado de fora, mas por dentro eu tava acabada. Entendeu? E poucas pessoas conseguem ver. E principalmente que eu não tinha, assim, confiança nas pessoas. Então era difícil para eu me abrir. E quando começou a pandemia, que foi em 2019, foi em 2019, foi quando Deus falou assim, é o que eu vou fazer. Enquanto eu sei que muitas pessoas sofreram na pandemia, mas foi um dos melhores momentos da minha vida. Aleluia. Porque Deus, quando Ele quer, Ele age no meio da dor. Sim. E as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, o que tá acontecendo? Eu comecei a ser restaurada no meu emocional, no meu corpo, na minha vida profissional, enquanto todo mundo tava se acabando, todo mundo... Gente, Deus usou disso, assim, na minha vida, no meu caso, para me levantar de um buraco. E eu comecei a fazer terapia, a minha terapeuta é cristã. Então, assim, eu fui orientando, assim, eu fui sendo orientada na palavra. E ela foi uma das pessoas que me ajudou. E com um olhar maravilhoso, porque uma das primeiras coisas que eu aprendi foi sem se julgar, sem se culpar e sem se cobrar. E é assim a nossa caminhada com Cristo, porque Deus não está aqui para culpar ninguém. Ele está aqui para liberar misericórdia na nossa vida, para perdoar, para restaurar. E às vezes a gente quer ajudar, mas a gente quer julgar. Tipo assim, esse aqui eu vou ajudar, porque esse aqui merece, esse aqui eu não vou. Mas igual o Henrique fez, foi na rodoviária, onde ninguém queria ir, né? Porque pregar para crente é fácil, falar do amor de Deus para quem já conhece ou para quem já teve uma experiência com Deus é fácil. Igual a irmã falou hoje, acreditar nas coisas que você não vê é difícil. Aí você vira para um maluco lá na rodoviária e fala, ô, irmão, Jesus te ama. Aí a pessoa tá lá, não tem casa, não tem comida, não tem trabalho, é viciado. Fala assim, mas que Jesus é esse? Aí você foi e apresentou Jesus para ele. O Jesus que te ama, não importa a condição que você tá. O Jesus que te chama do jeito que você tá. O Jesus que te ama, sem te julgar. O Jesus que quer transformar a sua vida. É assim. Foi aí que você mostrou Jesus para ele. Aleluia. Porque Jesus ia onde ninguém queria ir. Exato. Entendeu? E é nesses lugares que a gente tem que ir. É para essas pessoas que a gente tem que falar. Porque você fez uma coisa, mas quem agiu foi o Espírito Santo de Deus. Sim. Entendeu? Nós, né? Nós somos... Não fui eu, assim, eu e minha galera, nós só nos colocamos à disposição de Deus para De fazer Deus. aquilo. Meu Deus, É glória a verdade. Deus. E Sabrina, de onde que surgiu o salão, assim? Você sempre teve vontade de ter um salão próprio? No Brasil, você já tinha o seu próprio salão ou ainda não? Não, eu sempre queria ter um salão. Eu assistia novela, tá, gente? Crentes, não assistam novela, por favor. Não edifica a vida. Mas tinha uma moça, assim, que tinha um salão de beleza, e ela batia no cabelo e falava assim, eu sou dona e proprietária do meu próprio salão de beleza. E eu falava isso. Ó, Um dia eu vou ser dona e proprietária do meu próprio salão de beleza. profetizou, bebê. E eu falava isso, Já só até que... sei qual que é. Só que... Ai, irmão noveleiro. A Márcia. A Márcia. Isso aí. A Márcia. E aí... Você é chique, bem. Você é chique demais. Do interior ainda, né? Meu Deus. Mas eu falava assim, mas com o passar do tempo, também fora da direção de Deus, porque eu andei muito tempo fora dos caminhos do Senhor. Mesmo eu indo na igreja, aqui, ali, eu não conseguia firmar. Eu me batizei, eu acho que eu estava com 17 anos. 17 ou 18 anos, mais ou menos, 17 anos, eu acho. Mas eu não conseguia levar uma vida firme com Jesus, porque eu me desviava, eu era fraca e era muito influenciável. Mas é que quando você ia pra igreja, você entrava na igreja, mas não entrava no culto. Eu entrava no culto. E outra, eu ia pra igreja e eu
queria sentir alguma coisa. E às Uhum. vezes, se eu ia pra igreja e eu não sentia nada, eu achava que não tinha nada acontecendo. Entendeu? Porque eu achava que tinha que ser sempre uma profecia, sempre uma pessoa pôr na mão na minha cabeça, sempre... E outra, eu não acreditava em dom de línguas, eu não acreditava no Espírito Santo Sério? que podia batizar até Jesus me pegar. Uau, Até Jesus me pegar. glória a Deus. Aí mudou tudo. Hoje ela é do sapatinho. Hoje eu roda, sou filho. do manto. Bleia! Eu sou Bleia, uma vez Bleia, pra sempre Bleia. E a gente se converteu, foi na Assembleia de Deus. Uau, que top. Então, assim, é raiz, tem jeito não. Aleluia. Mas esse sonho ele foi morrendo. Tanto que eu comecei a fazer faculdade de podologia. E eu sempre gostei de pé, gente. Adoro pé. Nossa, Deus, limpar os cantinhos. Ai, muito bom. É satisfatório pra você, Fico né? feliz. Mas eu tava assim no culto um dia e eu já tava orando pra Deus, eu já tava vindo na igreja há algum tempo. E eu falava, Deus, eu preciso de uma direção, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer a respeito da faculdade, eu vou ter que parar a faculdade. E assim, gente, não tinha um centavo, tá? Nada. Assim, Deus sabe, não tinha dinheiro pra fazer nada. E eu vim na igreja um dia, o pastor me entregou uma palavra que, quando ele orava pra mim, ele via um anjo descendo e abrindo uma gaveta e que ele perguntava para o que era aquilo. E o anjo falava que eram sonhos que estavam engavetados. E que era para eu continuar sonhando, porque o sonho não era meu, o sonho era dele. Que não era para eu ter medo. E aí um dia, assim, eu tive um cliente, foi na minha casa, me deu muito trabalho, porque eu fazia unha em casa. E eu falei, nossa, esse cara me deu muito trabalho, eu acho que eu vou tirar minha licença de unha, porque se alguém me questionar alguma coisa, eu tenho a licença. E eu deixei esse moço de 1 ano e meio de castigo sem fazer a unha dele, fazer a unha da esposa dele, mas não fazer a unha dele, porque eu falei, você tá de castigo, porque você me fez muita raiva. Mas, na verdade, ele foi instrumento de Deus na minha vida. Porque, por causa do trabalho que ele me deu, eu tirei minha licença. E quando eu terminei de tirar a licença, eu tava assim um dia e falei, ai, eu vou olhar quanto que é aqui pra alugar um espaço, se eu tivesse um espaço. E eu não dei importância para aquilo e também não achava que aquilo era possível. E veio um pastor, não sei se é o pastor Adalberto, que veio aqui. E ele estava orando para todo mundo, chamou todo mundo lá na frente, porque tudo que aconteceu foi realmente de Deus para mim. Foi Deus que me falou, foi Deus que me Glória a direcionou, Deus. foi Deus que fez e não teve dedo meu, não teve a única coisa que eu fiz foi ir na escola tirar licença, porque o resto, gente, foi Deus. Não tem assim explicação. Tem, Deus. Aí, ele falou assim, que quando eu cheguei aqui, eu fiquei deslumbrada com a terra. E eu esqueci daquilo que Deus tinha para minha vida. Mas que Deus ia me dar a minha resposta dentro de 45 dias. E eu ri e falei assim, nossa, qual delas? Qual resposta? Mas dentro da gente, a gente sabe do que a gente tá falando. Mas eu quis tirar sarro ainda para falar, tipo assim, o que você tá falando, né? Mas aí eu cheguei em casa e falei, se Deus vai fazer, eu também vou. E eu sou cafezeira, já falei aqui. E eu fiz jejum nesses 45 dias. Eu ficava de jejum de manhã até ali, assim, 1h da tarde. Que é a parte pior pra mim, né? De ficar sem tomar café. E passou um dia, 2, 30, 40. Aí tá chegando 45. Eu falei, nossa, esse homem era me enganando. Só no migué. Falei, Falou meu da Deus, carne. e eu acreditando. Aí, aconteceu que eu achei esse lugar em fevereiro, se não me engano. E aí, eu falei pra moça, só assim, de curiosidade, eu não tinha dinheiro, eu não sabia nem como é que fazia, não tinha nem móvel pra colocar dentro do salão. Se eu quisesse vir pra cá hoje, que dia que eu poderia vir? Ela falou assim, dia 26. Eu falei, dia 26? Eu falei, dia 26 é o dia que eu entrego meu jejum. Eu falei, nossa, esse é um sinal? Será que é um sinal? Eu falei, meu Deus, não é possível que esse é um sinal. Aí eu falei, olha, liguei pro dono. Falei, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho móvel. Eu só tenho cliente, eu te garanto que eu posso pagar a semana do aluguel. Só isso. Aí ele falou assim, então tá. Aí eu te dou as 3 primeiras semanas de aluguel de graça. Na verdade, ele faz isso pra todo mundo que vai lá, né? Só que o quarto que eu peguei era pequenininho, não tinha ventilação. Que o New York State pede pra poder você ter. E eu falei pra ele, eu também não tenho dinheiro pra fazer ventilação. Ele me deu ventilação. Uau. Ele me deu a ventilação. Ele furou a parede, colocou os tubos, fez tudo. Não me cobrou. E deve ser uns 3.500, 4.000 pra fazer uma instalação dessa. E
E aí eu falei, não. Aí eu falei, pastor, o senhor poderia orar lá no salão pra mim, por favor? Ele, vou. Aí, na hora que ele chegou, ele falou assim, nossa, número 10. O número... Como que é? Número 10. Número da abundância. Alguma coisa assim. Aí eu falei, na hora que eu saí assim, eu falei assim, Deus, por que o número 10 é seu número e tal? Saindo da porta assim, aí passou 2 dias, eu tenho até a foto que eu mostrei pro pastor. Fui fazer um devocional, tava escrito João 10:10 e falava que eu vim para lhe dar vida em abundância. E a gente tava fazendo uma campanha, que era a campanha do ano, palavra profética, que era edificando altares, colhendo plenitude. Se não me engano. É assim? Acho que Era assim mesmo. E foi o que aconteceu. Eu comecei a buscar Deus começou a me abençoar de um jeito, assim, inexplicável. Eu ficava com medo, porque foram muitas mudanças, eu não tinha condição. Aí passou 6 meses, eu tinha muitas clientes, estava muito, muito, assim, cheia de gente. E eu falei, Deus, eu preciso de um lugar maior, mas eu preciso de alguém para trabalhar comigo. Aí eu falei, Deus, mas eu preciso de alguém para trabalhar comigo, mas eu também preciso de um lugar maior, porque não cabe aqui. Então, eu vou dar um passo de fé e vou pegar um quarto maior. Mas o senhor tem que me arrumar uma pessoa. E aí, uma amiga minha posta lá que tinha tirado a licença. Bem, tipo assim, acho que 1 mês depois que eu tinha pegado o quarto maior. Depois de 6 meses que eu tava lá, eu já tinha passado pro outro quarto. E do mesmo jeito ele fez no outro quarto. Ele fez a ventilação toda pra mim. Porque não era um quarto equipado pra ser de unha. E aí, essa moça veio, começou a trabalhar comigo. Foi uma benção, ela me abandonou, a Andressa, porque foi pra Pensilvânia, mas Jesus vai trazer ela de volta. Olha ela assistindo aí. Eu gosto deles, eu gosto. Vai trazer minha menininha. As portas estão abertas pra ela a hora que ela quiser, porque ela foi canal de bênção de Deus na minha vida. E é uma menina muito de Deus. Andressa e o Diego, marido dela. O Diego, gente boa gente. O demais. Diego tinha que estar trabalhando com a gente. Vocês não estão entendendo. O menino é prosa boa demais. E aí, e Deus tem abençoado. Agora eu tenho outra moça me ajudando, a Verônica, uma bênção de Deus também. Aleluia. Na minha vida. Faz quanto tempo já que tá com o salão lá? 2001, 2 anos? 2 anos. 2 anos. E meio? 2 anos? 2 anos. Uau, Sabrina, que bênção. E o Senhor que tem sustentado e guardado. Sabe quando você olha e fala, nossa, meu Deus, eu não vou dar conta, não vou conseguir. O Senhor fala, vai, minha filha, porque quem tá cuidando Isso é sou só o eu. começo, sabe? Você não manda nada, Sabrina. Sou eu que tô fazendo aqui. Uau. Sabrina, se você tivesse a oportunidade de encontrar com a sua Sabrina antiga, antes de tudo isso, qual o primeiro conselho você daria pra ela? Não perca tempo longe de Jesus. Tipo assim, eu atrasei todos os processos de Deus na minha vida. Então, eu falaria pra ela não, tipo assim, suportar o processo. Eu falaria pra ela suportar o processo. Porque Uau. vale a pena. Que top. E você tem vivido recentemente muitas experiências com Deus. Na verdade, todos nós, de um tempo para cá, nos aproximamos muito. Eu sou mais bebê da turma, muito do nosso pastor, e o pastor tem vivido muita coisa com Deus. E a gente tem tido o privilégio de viver junto com ele, né? Porque pastor Anderson, pastora Tati são uma bênção. Sim. Muito grande. Vendo você falar, a gente percebe também que você tem um carinho muito grande por Nossa. eles, né? Nem fala, gente. Eles são, assim, presente de Deus na minha vida. Como a minha irmã, gente, eu converso com ela, falo assim, eu queria tanto que eles estivessem aqui. Queria tanto essa igreja, que eu falo, não preocupa não, vem pra cá. Eles me acolheram. Eles me acolheram não só, assim, no mundo espiritual, mas aqui na terra também. Eles foram um caminho, socorro. Porque muita gente não sabe, gente. Eu cheguei uma vez desesperada na casa do pastor, surtada, com as minhas coisas, com minha mochila nas costas, com passaporte na mão, com dinheiro. E falei pra ele, ora pra mim, porque eu tô endemoniada, eu tô cheia de demônio, pelo amor de Deus, eu vou embora. Eu queria morrer, eu queria jogar o carro assim, ó, de cima da ponte, de verdade. Eu dirigindo, assim, Long Beach é umas pontes, assim, fininha. E eu de madrugada, perdida, dirigindo, surtada, gente, surtada demais.
E eu falava, eu vou jogar esse carro da ponte. Aí essa é a única coisa que eu pensava. Gente, hoje eu falo isso assim, sorrindo, porque eu tô curada. Deus me curou, entendeu? Isso Aleluia. não me traz dor mais, porque eu sei de onde ele me tirou. Então, assim, Se tornou testemunho, eu né? tô falando porque Deus fez em mim. Eu não tô falando de ninguém. Deus tirou a escuridão da minha vida. Ele me tirou daquele lugar, daquele poço, ele me arrancou com mão forte, entendeu? E é, assim, muito sofrida. Gente, é só, assim, falar... Eu chorava tanto, que a minha vizinha de cima batia o pé assim, ó. Falava assim, pelo amor de Deus, dorme, porque eu trabalho e eu estudo no outro dia. Porque eu passava a noite virada chorando. Eu não deixava o meu marido dormir. Eu não dormia. E num desses dias, eu parei na porta da casa do pastor. A pastora tinha unha marcada no próximo dia. E eu cheguei em casa surtada depois disso e falei pra ela, olha, pastora, a senhora não vai amanhã não, porque não vou conseguir ir. Aí ela falou assim, você tá tudo bem? Eu falei, foi minha chance. Foi tudo que eu Pra queria que alguém me desabafar. perguntasse. Eu nunca tinha feito isso, nunca tinha aberto meu coração. Falei assim, agora é minha chance. Eu falei, não tá horrível. Ela falou assim, vem aqui. Aí eu cheguei lá. Até a Grace me consolou. A Grace é a Cachorro. cachorrinha do pastor. A Grace, ela lambia minhas lágrimas, assim, ó. Eu falei, meu Deus, até o cachorro é abençoado. E eu falei, ora, e o pastor encostado assim na porta, olhando pra mim. Ora pra mim que eu tô endemoniada. Ele falou, Sabrina, se você tivesse endemoniada, a última coisa que você ia achar, meu filho, é que você tá endemoniada. Vem cá que vamos orar. E o pastor orou comigo ali, claro, me trouxe a palavra. Assim, foi alívio que o Senhor mandou pra mim naquele momento. E Deus tem, assim, me curado e usado a vida dos pastores para edificação da minha vida, porque a gente sabe que vem do altar para o banco. Então, assim, o pastor, eu sempre soube que ele é um homem de Deus, que ele busca muito Deus, mas ele tá passando isso para nós e ele tá ensinando a gente a buscar Deus, porque você consegue ver o resultado disso, Sim. dessa busca, dessa presença, e a gente tem vivido coisas, gente, sobrenatural. Eu tinha que ter ido para Poconos na semana passada, retrasada. E eu não fui porque eu machuquei o pescoço pulando a cama. Esses meninos me fez pular na cama elástica, gente. Meu Deus do céu, eu fiquei igual uma poquinha lá. Achando que eu sou criança lá. novinha. Nossa, eu rolei lá no pneu, igual um pneu mesmo. E aí, não fui, vim pro chá da Michele, a mamãe do Benjamin, que nasceu agora, e do Bernardo. E cheguei em casa, gente, uma vontade de ler a Bíblia. Uma vontade de ler a Bíblia, porque eu sei que é do Senhor. E pra quem me conhece sabe que eu não consigo ler 2 páginas, gente, sem dormir. Eu durmo e sem contar que eu esqueço tudo que eu tô lendo. Eu tenho muita dificuldade. E eu falei, eu vou ler Mateus. E eu comecei a ler. Eu li a primeira, a segunda, a terceira. Gente, eu li Mateus inteiro. Eu fiquei de 10 horas da noite até 3 horas da manhã lendo. Isso nunca aconteceu. Isso é a primeira vez na minha vida que eu fico lendo desse tanto. Nem quando eu tava na faculdade. E eu marquei, assim, Mateus capítulo 2. Falei, nossa, eu quero estudar isso aqui, que eu achei muito legal. Só que não deu tempo, porque já era 3 horas da manhã, eu fui dormir. Aí eu cheguei na igreja no outro dia, no domingo. O pastor vai dar o culto. Palavra. Mateus capítulo 2. Nossa. Oxe, eu falei, nossa, Deus tá falando. Aí passou o culto, descemos pra comer. E aí o pastor desceu e eu doida pra ir embora, que a pastora falou assim, lê Atos, que Atos é bom. Eu falei, então eu vou ler Atos, porque eu quero ler a Bíblia toda, gente, esse ano. Meu Deus, eu quero conhecer a palavra de Em nome Deus de antes de Jesus. Jesus buscar nós pra ir pro céu. Quero conhecer o dono dele primeiro. E aí, o pastor desceu, eu falei, nossa, pastor, gente, eu sou muito zoeira, pra quem me conhece, e eu vou brincando assim. Eu falei, pastor, nós estamos muito em sincronia, ó, o senhor pregou, e olha aqui, ó, até abri a Bíblia onde que eu tinha marcado o negócio, ainda bem que eu marquei, gente, imagina. Lá, né? Ainda bem que tava lá marcado. Falei, queria até pegar o tamanho da geografia lá, de onde Jesus nasceu, tudo. E aí ele parou assim, olhou pra mim, com a mãozinha assim, de baixo, assim. E ele falou assim, Sabrina, o que você tá vendo? Falei, nada. Ele falou assim, o que você tá ouvindo? Nada. Ele falou assim, você tá com vontade de fazer o quê agora? Pastor, sério. Falei assim, bora pra casa ler Atos, porque essas meninas estão querendo comer bolo de brigadeiro, eu tô aqui doida pra ir embora ler a Bíblia, ler a palavra. Aí ele falou assim, pra você ver que eu não tô brincando, ele tava assim, ó.
Ele, com as mãos cruzadas, ele mexia aqui e o paletó dele encostado em mim. Eu sentia o movimento que ele estava fazendo em mim. E aí eu parei. E aí eu já vi que, tipo, Deus estava fazendo alguma coisa ali. E ele falava, Sabrina, seus olhos estão brilhando como nunca vi antes. Só que eu até então não tinha entendido que Deus estava trabalhando ali. E ele começou a liberar uma palavra de Deus na minha vida. E a minha melhor amiga, Elisângela, estava sentada do meu lado. E ele estava com a mão na minha cabeça e ele pegou no ombro dela. A Elisângela é uma amiga que eu fiz 3 anos atrás, que perdeu a mãe dela, infelizmente, acho que 2 dias antes do meu aniversário, em outubro. Inclusive, ela não veio no meu aniversário aqui porque ela estava ainda, Luto, né? Em luto. E a gente sempre conversa muito, a gente sabe um pouco da dor uma da outra, porque a gente está constantemente junto. Mas a gente não imagina o tamanho da dor do outro. E Deus, assim, usou o pastor para falar na vida dela e falar dessa dor, né, da perda da mãe dela. Só que enquanto ele falava com ela, eu comecei a sentir a dor dela. Meu Deus. E foi como se tivesse uma mão pegando meu coração Meu Deus. e esmiuçando o meu coração. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Eu perdi o ar, eu comecei a gritar. Eu gritava porque, gente, eu nunca senti tanta dor na minha vida. E eu não sabia o que fazer, porque foi uma dor que ela me consumiu. Porque eu já perdi pessoas que eu amo muito, né? Mas ela perdeu a mãe, que era uma pessoa que ela, tipo assim, era a melhor amiga dela. A mãe dela era parceirona dela. E Deus me permitiu sentir a dor dela. E Deus arrancou. Entanto, o pastor falava com ela que ela ia sentir uma saudade saudosa. Que aqui ia doer, que ela ia lembrar, mas que aquela dor não ia doer mais. E na medida que Deus arrancou dela, foi como se Deus tivesse tirado dela, passado por mim e arrancado. Gente, eu senti tanta dor, que eu fiquei constrangida. Constrangida, porque eu tô com aquela menina todo dia, gente. Eu tô com ela o tempo todo. E como que você não vê a dor do outro? A gente não sabe. E Deus me permitiu sentir a dor dela. Gente, eu não sabia nem que isso era possível. Porque a gente sabe que tem experiências, mas, assim, ó, Deus fala que vai te usar, mas a gente nunca acha que ele vai te usar. A gente nunca acha que tá perto. A gente tem que estar preparado o tempo todo. Porque, assim, se Deus falou, ele vai fazer, entendeu? Amém. Então, fica esperto, porque aqui, ó, você tá andando, se você tem uma palavra, a palavra tá aqui, ó. Você tá andando, a palavra tá em cima de você, igual a nuvem do Senhor, meu filho. Deus orienta, ó, você tá indo. É desse jeito. Eu vi isso que aconteceu, mas eu até me emocionei porque eu vivenciei isso também. Lá no início da minha conversão, a gente estava num encontro com Deus e aí uma pastora foi orar com a gente aqui, porque estava servindo, eu estava no apoio ainda, né? Aí ela falou assim, tem alguém que precisa liberar perdão. Meu Deus. E a gente fica todo mundo olhando pro outro, né? Quem será? Eu falei, eu acho que eu não tenho não, tal. E de repente a Dalva levanta e fala assim, eu preciso liberar perdão pro meu cunhado, mas eu não consigo. Meu Deus. Diante de Deus, isso que você sentiu, eu senti. Eu lembro que eu virei pro lado, algo falava assim, intercede por ela. Não. Intercede. É bom E aí eu Deus. via os intercessores, eu falava assim, porque no meu encontro eu falei assim, um dia eu vou ser um intercessor, eu vou orar pelas pessoas. E aí, a gente pede e o Senhor atende, né? E eu comecei, ela tentava falar, a voz dela prendia, ela não conseguia sentir a dor. Eu comecei a sentir a dor Meu dela. Deus. Ela gritava, Deus. eu começava a sentir a Não dor tem pra onde dela. correr. E a minha voz não saía também, em pensamento eu continuava intercedendo. Sabrina, de repente eu comecei a cair, de perder as forças. Na hora que eu caí com meus 2 joelhos no chão, e tinha um Márcio que estava do meu lado, um intercessor, na hora que eu caí com meus 2 joelhos no chão, foi quando ela falou assim, eu perdoo, falou o nome dele. E ali aquela dor passou. Meu Deus. E aí o Márcio virou pra mim e falou assim, hoje você foi ungido intercessor pelo próprio Senhor. Meu Deus. E Meu Deus. daquele encontro pra frente, nos demais, todos eles, eu fui um intercessor. Glória a Deus. Eu ia lá pra interceder, ficava lá, intercedendo. Mas é interessante, olha só que a gente tem tanta ligação, eu nem sabia. Muitas coisas.
esse negócio de você sentir a dor do outro é algo muito Foi forte. muito Do forte. nada começa a doer e eu senti a dor justamente no coração. Mas eu senti isso uma semana antes. Na quarta-feira antes, eu senti isso, mas eu não sabia que era isso. Porque antes da gente ir na casa da irmã, que a gente foi, da minha cliente que aceitou Jesus, de noite eu fui orar. E meu marido, ele ainda não é conhecedor da palavra. Ainda. Mas ele vive a palavra lá dentro de casa e ele consegue ver. Isso foi uma coisa que ele falou pra mim um dia. Tipo assim, eu tava muito ruim e ele falou assim: você fala que ninguém te ama, mas você fala que Deus te ama. Então, se você acha que ele é suficiente, então pelo menos pensa que ele te ama, se você não acha que eu te amo. Ele Uau. falou isso pra mim. Deus usou meu marido Meu pra falar isso Deus. comigo. Ele Glória só a não Deus. sabe que ele é crente, Pois mas ele já menino, Ele pastor. sabe, só não assumiu ainda. Pregador. Aí, ali o testemunho vai ser lindo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, falei pra ele, porque antes eu confrontava muito, né? Mas o trabalho que Deus fez em mim, gente, foi muito grande. Foi assim, que assim, é notável, realmente. Não só de fora, mas eu acho que principalmente o meu marido dentro de casa comigo, porque ele sofreu muito. Né? Nós dois sofremos muito. E ele consegue desfrutar do que Deus está fazendo. Então, ele consegue realmente ver que é Deus, né? Glória a E Deus. eu falei assim, amor, eu vou orar, mas eu vou orar em voz alta, porque eu gosto de orar falando assim, para não se perder. E aí, ele falou, então ora aqui embaixo que eu vou subir e vou dormir. Eu falei, tá bom. E eu comecei a interceder por essa moça. Eu comecei a chorar muito, porque eu doía o meu peito, assim, de verdade. Das pessoas que não conhecem Jesus, porque as pessoas estão sofrendo e elas não precisam de estar sofrendo, porque Jesus ele tem a cura, a libertação, a transformação. É assim, é só a gente querer, sabe? Porque muita gente não quer dar uma chance, dá chance para tantas coisas. Acredita em tantas pessoas, mas não acredita no único que pode fazer alguma coisa pela vida delas, entendeu? Que fez, né? Morreu. O preço já foi pago, é só você desfrutar da bênção. Aleluia. E eu comecei a sentir essa dor muito forte, eu comecei a chorar. O meu marido veio, ajoelhou do meu lado, me abraçou e ficou comigo quietinho até eu terminar a minha oração. Uau. Aquilo ali, eu sei que às vezes ele não vai entender isso, mas foi um direcionamento que Deus deu para ele. Entende? Então, assim, eu vejo que Deus já tá mexendo nele e fazendo ele sensível à voz do Trabalhando Espírito. aos poucos. E na hora que ele ajoelhou ali, gente, eu falei assim, Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. E aí depois o pastor, você falou da intercessão, fui dar um abraço nele aqui para eu ir embora. Outro dia ele começou a falar que uma palavra que uma irmã me deu depois do retiro, que eu ia falar para muitas pessoas, né? Não importa o jeito, importa é falar, né? Mas eu falei, nossa, essa moça tá viajando, né? Aí o pastor, quarta-feira passada, fala a mesma coisa que a irmã tinha falado para mim. E que Deus estava liberando uma unção de intercessão, que eu podia interceder, que ele ia atender. E eu comecei eu nem sabia que tinha isso, gente. Eu descobri isso agora. Eu falei assim, nossa, Deus, o Senhor me deu, agora o Senhor prepara, meu irmão. E eu comecei a interceder por esses bancos vazios da igreja, porque vão chegar pessoas aqui, assim, que vão Em nome de realmente Jesus. conhecer o Senhor, É igual um verdade. dia eu andei com o Senhor, mas eu não conhecia o Senhor. Gente, Deus é libertador, Deus é a coisa mais linda que existe. Você não depende de pessoas, ou dinheiro, ou trabalho, porque Ele supre tudo, sabe? Aquela pessoa, assim, que você olha pra ela, assim, a pessoa de boa, mas você não entende o que tá passando na cabeça da pessoa, mas a pessoa tá aqui, ó, andando com Deus. Aí ela anda assim, ó, igual a missionária Mônica fala. Ela fala que eu piso a terra como se não existe problema. Gente, é Deus. Eu piso a terra que o mundo tá caindo. Eu falei, cai pra trás, porque aqui eu tô ó, com Cristo, ó, andando. Aleluia. Só pra Amém. cima, entendeu? E eu comecei a interceder por esses bancos vazios. E eu vim pro encontro dos jovens Sábado. no sábado. E foi muito lindo, porque Deus usou Larissa.
pra falar comigo de uma forma muito particular. Porque eu tava sentada ali e Deus falava assim, ora pra uma pessoa. Aí eu falava assim... Aí eu falei assim, deve ser umas pessoas, né? Então eu vou começar a orar pra todos. Aí Deus falou de novo, ora pra pessoa. Aí eu comecei a orar pros bancos. E eu não fui. Aí me vem Larissa, Deus mandou você orar pra pessoa ali. Eu falei, eita glória. E aí eu fui. Eu fui e... Eu fui apenas orar. Deus não me mandou falar nada. Deus mandou eu orar. E na Interceder. medida que eu comecei a interceder por ela, Deus foi falando, filho. Foi Meu fazendo. Deus. E eu falei, meu Deus do céu. Só que a presença de Deus, gente, ela enche tanta gente que você tá depositando na vida da pessoa, mas você tá se enchendo. Porque a presença jeito. dele, ela não divide, ela multiplica. Então, assim, eu posso ter falado, né, as palavras de Deus que edificou a vida dela, mas a minha vida foi muito mais edificada, porque eu não penso mais nada sem ser na palavra de Deus, em Deus, o que Deus vai fazer, o que Deus quer que eu faça, o que nós vamos fazer hoje, Jesus. Tipo assim, o tempo todo, porque é muito satisfatório estar na verdade. presença de Tem nada Deus. melhor. Tudo. Outro dia eu tava limpando minha cozinha, eu falei, Deus. Eu lá ia reclamar, na hora que eu pensei, eu falei, Deus, obrigada, que é a minha cozinha, não é a de É. ninguém. Gente, é nas pequenas coisas, e Deus é lindo, Deus é lindo. Amém. Glória a Deus. Ó, Pode falar, bebê. vai não. Vai, Vai fazer Nicão. aquela velha pergunta, né? É, exatamente, porque eu já ia falar justamente que a gente já vai deixar aqui cravado o convite pra um outro episódio do Pod Live, só que Claro. Parte 2. Só que a gente quer fazer Nossa, esse vai ser top. episódio não aqui nos estúdios, não. a gente Meu quer Deus. fazer lá no seu salão. Salão. Claro. E logo tem novidades. Não vamos contar ainda. Exatamente, Logo tem novidades, exatamente. pessoal. Vou Gente, deixar você prepara. contar. E eu sei que se a gente for conversar aqui, a gente vai ficar 3, 4 dias e Meu Deus. vai ter um avivamento Olha lá. muito grande. Mas a gente vai fazer a segunda parte lá no seu salão e Vai ser você vai benção. poder contar as demais bênçãos. E eu tenho certeza que até lá vai acontecer muito mais bênçãos. Em nome de Jesus. É só fazer uma observação em relação ao Fel, que eu tenho certeza que em nenhum momento, né? Você falou, ele não é conhecido da palavra ainda. Em nenhum momento você precisou bater nele, pôr a Bíblia goela abaixo, forçar, pôr pressão, trazer amarrado para a igreja. Simplesmente você deixou aquilo que estava dentro de você, né? O que habitava dentro de você, fazer todo o trabalho, toda a tarefa. Você foi cristã dentro da sua casa, no seu lar. E isso, de alguma maneira, eu tenho certeza que impactou a vida dele. O que veio trazer ele para poder se ajoelhar ali com você e começar a orar. E é muito sobre isso. Não é por pressão, não é por força, não é por tanto falar. É eu viver como um cristão, como um adorador, como alguém que ama Jesus. Amém. Porque isso automaticamente vai constranger as pessoas que estão próximas da gente. É verdade. É verdade. Eu aprendi a não colocar o dedo naquilo que Deus está fazendo. Yeah. Muitas vezes eu já forcei, eu já briguei, eu saí brigada de casa para vir pro culto várias vezes, frustrada, decepcionada. Eu falava, Deus, mas o Senhor falou que vai fazer. E eu queria assim, do meu jeito, entendeu? Mas eu aprendi agora a entregar para Deus e descansar. Porque eu dava e eu ficava assim, me dá de volta aqui, Deus. Eu te dou, mas eu quero a beiradinha do controle, assim, ó, me dá, Senhor. E não é assim. É verdade. Não é assim. E, infelizmente, a gente pode tentar, porque a gente quer, quando a gente, principalmente igual eu queria abrir a cabeça da pessoa, colocar a palavra de Deus, fechar e falar assim, agora medita nessa Uma palavra. fábrica, né? Não é assim. Não. Mas é o testemunho, entendeu? E eu não dava testemunho, porque eu falava de um Deus que eu não vivia. Hoje, eu vivo de um Deus e eu não falo, ele só vê, entendeu? Eu não Meu preciso de Deus. ficar falando. E as top. pessoas vão Glória a Deus. testemunhar, mas é para honra e glória de Deus, porque eu quero que o nome de Deus, de Jesus, seja glorificado na minha vida. Aleluia. Entendeu? Não por mim, mas porque eu quero que as pessoas entendam que a gente serve um Deus que ele é fiel, que ele é justo, que ele cumpre a palavra dele, que ele é bom. Se precisar de chamar atenção, ele chama atenção também. Igual a Michelão já chamou várias vezes minha atenção. Ela falou, gente. Chamou várias vezes minha atenção. E
Deus usou, inclusive, ela um dia para falar isso comigo. O seu lugar é aqui, na igreja, porque as pessoas não entendem a importância de vir para a igreja, mas é onde que Deus abre momentos e oportunidades. Então, ela falou, se você não está entendendo o que eu estou te falando, se tem culto é aqui, se tem oração é aqui, porque é onde Deus vai proporcionar os momentos. E do mesmo jeito que Deus fez em mim, naturalmente, porque não foi por pressão, entendeu? Eu estou realmente assim, eu estou apaixonada com Deus, gente. Eu não sei nem te explicar. Porque Deus é lindo, a palavra não cansa. Todo dia tem uma coisa nova. É um rio de águas vivas que não tem abismo, que é tão profundo que não possa se encher da palavra dele. É lindo, gente. Assim, e esse rio vai inundar aquele coração lá. Aleluia, Amém. em nome Meu de Jesus Deus. eu creio. Eu já consigo até imaginar. Eita, Vai glória. pro Glória a retiro Deus. dos homens com a Vocês gente, não se vão Deus me quiser. suportar, gente. Olha lá. Vocês não estão entendendo. Ai, gente, meu marido, meu crente O aqui. negócio que você falou hoje, engraçado, da gravatinha dele, que você falou que já consegue Aí, ver com a gravata pregando. Sim, eu já vejo ele. Ele tem uma gravata bow tie de patinho. Eu falei assim, I can't see him preaching with the bow tie. Eu creio, eu creio. Glória a Deus vai Eu realizar. creio. Em nome de Jesus. Amém. E Sabrina, uma pergunta aqui que a gente sempre faz para os nossos convidados, que é uma pergunta assim muito forte. Se Jesus estivesse na sua frente agora, o que você teria para falar com ele? Obrigada por ter me escolhido. Porque eu tenho certeza e convicção que eu sou escolhida de Deus. Porque Ele me tirou de um lugar que só Ele podia. Ele me escolheu, entendeu? Então, obrigada por ter me escolhido e deixar eu viver o que Deus é. Porque Deus, Ele não existe, Ele é. Ele é presença e é o que Ele fez na minha vida. Ele me encheu da presença dEle. Então, obrigada por ter me escolhido. Porque tem tantos aí fora. E justo eu. Então, obrigada por ter me escolhido. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A gente geralmente pede pro entrevistado orar, né, pelo Pod Life, mas você é uma missionária de Deus. Eu queria que você orasse pelas pessoas que estão assistindo agora. Muito provável tem uma pessoa no carro, uma pessoa está no trabalho, a pessoa está em casa. Então, uma breve oração para essa pessoa que está nos assistindo agora. Tá. Senhor, meu Deus, obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada porque Tu és lindo. E a Tua misericórdia, Jesus, nos alcança. E do mesmo jeito que a Sua misericórdia um dia me alcançou, eu quero que o Senhor alcance, Jesus, a vida dessas pessoas que estão Te assistindo. Muitas delas, Jesus, conhece a Sua palavra, mas ainda não conheceu o Deus que é fiel para cumprir na vida delas. Mas eu creio, em nome de Jesus, que elas vão conhecer. Põe, Jesus, o Seu fogo, a Sua chama, a curiosidade de saber quem é esse Deus, queimar, Jesus, no coração delas. Que as pessoas que já conhecem a Sua palavra, Senhor, possam se aprofundar no Deus que é fiel para cumprir e para fazer muito mais do que eles pensam e imaginam. As pessoas que um dia, Jesus, caminharam contigo, que hoje não estão mais, Deus, que o Senhor possa buscá-las, Senhor, para perto de Ti, do mesmo jeito que o Senhor me escolheu um dia e me tirou do lamaçal do pecado, Deus. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor alcance essas vidas, jovens que estão perdendo, Jesus, caminhando a largos passos para o inferno. Tenha misericórdia da vida deles, alcança a vida deles, Senhor. Se você é um jovem que um dia você andou com Cristo, volta para Jesus, porque a vida lá fora não compensa. É um prazer muito passageiro, é um prazer que não dura. Mas Jesus, o prazer, a alegria, a felicidade que Ele põe dentro da gente, dura para sempre, não pode ser negociável, porque a presença dEle é inegociável. E as pessoas que ainda não conhecem Jesus, que vocês possam, em nome de Jesus, convidar esse Deus que é real, esse Deus que é vivo, esse Deus que te purifica de todos os pecados. E não pense você que o seu pecado é grande, que Deus não vai perdoar. Ele perdoa tudo. Ele perdoa tudo. Saulo, antes de ser Paulo, perseguia a igreja. E Deus transformou a vida dele, Deus teve um encontro com ele. E quando a gente tem um encontro com ele, nossa vida é transformada verdadeiramente para o resto da vida. Ele é o Deus que te firma, que não te deixa desviar dos caminhos dele, que te leva a lugares que você não pode imaginar. Deus, eu coloco, Senhor, nas tuas mãos a vida de cada uma das pessoas que vão assistir esse Pod Life. E que elas possam ser edificadas, que elas possam entender o propósito delas em Cristo,
que elas possam buscar ajuda no Senhor, que o Senhor possa ser o sustento da vida delas, que o Senhor possa ser a salvação, que o Senhor seja, Jesus, a porta, Senhor, de entrada e de saída, que não só nos momentos de desespero, mas que eles saibam que tem, Jesus, rios de água viva, que pode encher, Senhor, o coração deles de alegria, de felicidade, que só o Senhor pode dar, não de coisas passageiras, mas da graça, da salvação, do perdão, do mesmo jeito que Ele fez comigo. Eu peço em nome de Jesus que Ele alcance as pessoas, use esse programa, Jesus, para alcançar as vidas, do mesmo jeito que eu já fui tão edificada com várias pessoas que passaram por aqui. Que o Senhor possa edificar a vida, Senhor. Nem que seja de uma pessoa, mas que a sua palavra grite, Jesus, e queime dentro do coração deles. Busque Jesus, busque profundamente, a níveis que você ainda não conheceu. O Deus da Bíblia, que existe, que é real e que é fiel para cumprir. Eu já te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E te digo que não tem lugar melhor para estar sem ser na sua presença. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Nó, Glória a top, Deus. oração Glória a top. Deus. Aleluia, Gente, ficou até Sabrina. embaçado aqui meu colinho. Jesus. Ficou cinza aqui agora. Fechei forte, meu Deus. Deus é fiel. Sabrina, Aleluia. obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela sua participação, por você Obrigadão. ter contado um pouco do seu testemunho, um pouco, porque a parte 2 grande. vai ser lá no salão, Em nome de se Deus Jesus. quiser. Sim. E volte sempre, a casa é sua e é lindo ver a forma com que Deus está agindo e trabalhando por você e através de você. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Sabrina, novamente. Obrigada. E para você que nos acompanha, muito obrigado. E para você que é um empresário, que tem a sua empresa e gostaria de nos patrocinar para a sua empresa ser divulgada aqui no nosso PodLife, entre em contato com a gente aí no nosso Instagram, que a gente vai trocar uma ideia e tal, a gente conversa certinho. É isso Não é aí, verdade? cara. E ó, fosse você, pegava logo uma cota, viu? Porque daqui a pouco, quando o Neymar compartilhar, aí não Pois vai é. ter mais jeito mais não. Neymar vai ter que competir comigo, né? Olha, Ah, tá pois vendo? é. Assim Menina, que eu cê- gosto. Você não tá entendendo. O papai Quem é Neymar? aqui, Fala ó. aí. Meu Então, ó, Deus. Então, a gente já tem uma cota aqui já reservada para Sabrina. Glória a Aleluia. Deus por isso. Amém. Despede aí, diretor. Para você, muito obrigado por ter participado. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha e envia para outras pessoas. Façam como a Sabrina. Se você recebeu de Deus, leve essa mensagem para que outras pessoas também possam receber da parte do Senhor. E um beijo no seu pessoal. coração e Grande até o abraço. próximo Deus episódio. abençoe. Em nome de Jesus. É nóis. Tchau.